A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz, da paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com o programa Momentos com Deus. E neste programa teremos aí a nossa palavra pastoral com o nosso pastor Marcelo Oliveira dos Santos. E o programa hoje está maravilhoso. Fique sintonizado na TV Zoom para assistir este programa, que hoje Deus vai falar profundamente ao seu coração, como tem falado nos últimos dias. E meus parabéns por você, pelos 200 anos da nossa cidade. Já voltamos. Meu amigo, minha amiga, muito prazer estar aqui com você novamente. Eu quero te agradecer por você nos permitir chegar aí na sua casa com mais um programa. E vamos conversar um pouquinho hoje a respeito dos 200 anos de Friburgo. Está aqui comigo o presbítero Edson Flávio Coelho, presbítero da nossa igreja. E a gente vai bater um papo a respeito disso. Tudo bem, Edson? Tudo bem, pastor Marcelo, para mim é uma alegria. Eu estava ali, quando estava trocando a camisa, eu estava pensando que para mim é uma honra poder estar aqui, né, falando com todo mundo que nos assiste, mas com os membros da nossa igreja, a igreja que a gente ama, né, liderança que a gente ama, que é o caso do senhor, o pastor Zé Antônio, o pastor João Miranda, que tem nos ajudado a caminhar, tem sido assim extremamente importante como pastores na nossa vida, na minha família, minha esposa Alessandra, meus filhos Bernardo e Mirella. Então nós louvamos a Deus pela vida do senhor e pela vida da direção da igreja. Obrigado, é bom estar com você. E a gente tem um papo, Edson, que a Friburgo está fazendo 200 anos. Né? E hoje, com esse mundo globalizado, a informação viaja numa velocidade extraordinária, as coisas acontecem do outro lado do mundo em questão de minutos, a gente já está sabendo aqui. E a verdade é que o pastor João Miranda tem uma fala bem interessante. Ele diz que a internet é como se fosse o Jardim do Éden. Você tem um paraíso, mas que tem a árvore proibida. E essa árvore ela tem crescido muito. E pela notícia estar correndo muito rápido, nós nos acostumamos a esperar notícias ruins. Nós nos acostumamos às notícias problemáticas, às dificuldades, até porque é isso que chama a atenção. Né? Os jornais, as manchetes dos jornais são sempre espalhafatosas, são sempre tendendo para um lado que chame a atenção do seu leitor ou do seu ouvinte. Politicamente, às vezes nós como cristãos, nós cometemos um grande erro. Porque, lógico, como direito de cidadão, a gente elege, a gente vota, a gente escolhe o nosso candidato. Aí digamos que o nosso candidato não seja eleito. E a gente não aceita, vamos colocar assim nessa questão, o governo do outro. Mas a Bíblia diz para nós fazermos ao contrário. A Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades, orarmos pelos reis. Deixa eu ler. 1 Timóteo, capítulo 2. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Independente do meu candidato ter sido eleito ou não, essa obrigação, a igreja
consegue desempenhar bem esse papel de orar pelas autoridades? Você que já esteve dos dois lados aí no poder e fora dele, hoje cidadão, como é que você vê isso, Edson? A nossa necessidade de, como igreja, orar pelos nossos governantes. Pastor Marcelo, a pergunta do senhor é uma pergunta extremamente importante e ela se encaixa bem nesse momento. Nós não, como cristãos, nós não podemos torcer pela derrota das outras pessoas. A Bíblia diz para nós amarmos até os nossos inimigos, perdoarmos 70 vezes 7. E a Bíblia também diz que mérito há em nós amarmos somente aqueles que nos amam, as pessoas que nós gostamos. Na política, nós temos realmente uma divisão. Nós temos aqueles que ganham e aqueles que perdem. E nem sempre aqueles que perdem perderam e nem sempre aqueles que ganham ganharam. Não é? Então, sim, o que nós temos uma questão muito interessante. No jogo de tudo isso, não está aquele que perdeu e não está aquele que ganhou. Existe um povo, existem pessoas, existem famílias, existe uma população que ela necessita que quem assumiu e por direito vai exercer a autoridade, vai exercer o poder, o desejo como cristão é que ele se dê bem, é que as coisas vão bem. Por isso que a Bíblia diz, para que as coisas prossigam bem e haja paz. E o que não acontece muitas das vezes é isto. O ânimo daquele que perdeu ou daquele que é contra o projeto de quem ganhou, ele ultrapassa o limite do equilíbrio. E a Bíblia diz que Jesus, por exemplo, a Bíblia diz quando ele veio sendo príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, que ele propôs conciliar consigo todas as coisas. E nós, como cristãos, às vezes não entendemos isto. E não entendendo isto, nós vamos contra a palavra quando desejamos que alguém que ocupa o poder não se dê bem e, ao mesmo tempo, não valorizemos os acertos que as pessoas, todas têm seus acertos e todas têm os seus erros. Quando Deus usa Jeremias a respeito da profecia de que o povo ia ficar cativo 70 anos, Jeremias diz, olha, orem para que haja paz, mesmo no cativeiro. E é o que eu sempre falo, a gente precisa orar pelos nossos governantes, mesmo que ele não seja meu candidato, porque se ele governar bem a cidade, eu moro nessa cidade. Se ele governar bem o estado, eu moro nesse estado. Se ele governar bem o país, eu moro nesse país. E Friburgo hoje comemorando 200 anos, é uma história linda. A primeira igreja evangélica da América Latina está aqui em Friburgo. Friburgo sempre teve esse it a mais. Friburgo sempre foi visto com bons olhos. E nós, como cristãos, a gente deve abraçar a bandeira, não do partido A, do partido B, do candidato A, do candidato B, mas daquele que está exercendo o poder no momento, porque é momentâneo. Ele vai passar. Quantos já passaram? Né? Quantos já não estão mais entre nós? Quantos não se candidatam mais? Mas continuam governando. E nós precisamos entender isso, que Friburgo tem uma tendência grande ao crescimento. Friburgo é um polo, Friburgo é uma cidade linda. E nós, então, se nós unirmos as nossas forças, 200 anos vai ser um marco novo. Você acha isso? Eu creio que sim, porque uma característica especial da nossa cidade é que, independente muitas das vezes de ajudas de governos estadual, governo federal, que é sempre necessária, é sempre importante, porque a receita do município ela não é suficiente para resolver os problemas que o município tem. E aí dependemos muito das interlocuções com o governo estadual, com o governo federal, com os entes federativos. Para quê? Para completar essa receita, para que algumas coisas que o município não consegue fazer consigam ser feitas. E aí, certa vez, eu conversei com um dos prefeitos que já passou por nossa cidade, e eu, no gabinete dele, falei, prefeito, eu vou te dizer uma coisa. Eu não concordo muito com a condução da situação no município. Por quê? Porque quem deveria conversar não conversa. Quem deveria dialogar de fato, não dialoga, que é o senhor e mais alguém que possa estar aí na área estadual e na federal. E não havendo esse diálogo, a vitória não é sua e nem é daquele que não dialogou contigo. A derrota é da população. Porque não tem como você conquistar recursos para o município se você não tiver interlocutores e buscar em Brasília, e buscar no Estado, né, no governo estadual, para poder trazer e beneficiar. E até citei o aumento de usuários de droga e do tráfico de droga em algumas comunidades, que eu não vou citar nomes,
né, em Nova Friburgo está diretamente ligado à não presença do governo, porque o governo diz que não tem recursos, falando para ele, não tem recursos, mas o recurso há. Por que há? Porque em outros municípios, em outras localidades, nós vemos algumas ações acontecendo com o mesmo recurso que poderia ser utilizado aqui, mas pela falta de diálogo, pela falta de busca de consenso, a coisa não acontece. E aí o que ocorre? As pessoas sofrem. E aí que entra o cristão. Isso aí, isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, eu venho de uma cidade bem maior do que Friburgo. Trabalhei lá durante 15 anos. E a cidade lá, ela é bem demarcada com os problemas dela. A área de prostituição é uma, a área de usuário de droga é outra, a área de violência contra a mulher é outra, a área de violência dos jovens é outra. Ou seja, ela é bem demarcada. Quem conhece a cidade de onde eu estive trabalhando esse tempo, ela é bem assim. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que nós, como cristãos, não como eleitores, né? Não é esse o foco do nosso programa, mas nós como cristãos, o que a gente pode fazer para que 200 anos de Friburgo sejam significativos para um pontapé inicial numa nova era, num novo momento da cidade, num novo momento do povo? Porque você está me falando que algumas comunidades sofrem com algumas questões bem específicas. O que é a igreja? Não a Assembleia de Deus, mas aquela igreja lá de 2 Crônicas, capítulo 7. O povo que se chama pelo meu nome. O que esse povo pode fazer de diferença na cidade de Nova Friburgo nos 200 anos? Orar mais. Esse é o primeiro ponto. Após esses pontos, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Que a Bíblia diz claramente para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, eu acredito que é identificar alguns pontos de necessidade. E em cima desses pontos de necessidade, dobrar a oração. Buscar mais. Eu me lembro que em 2000, mais ou menos, eu fui convidado para dirigir uma escola em Nova Friburgo, que é a Escola Padre Rafael, no bairro Cordoeira. Conversei com o pastor Zé Antônio, conversei com o pastor João Miranda. Isso é algo que marca muito a minha vida. E o pastor Zé Antônio, o pastor João Miranda falou assim, pode assumir que nós vamos estar orando. E em cima dessa direção que o pastor Zé Antônio e o pastor João Miranda me deram num diálogo que nós tivemos, eu aceitei o desafio. E antes de tomar posse, Deus me mostrou numa visão de eu entrando num corredor cheio de sangue. Naquele período, no Cordoeiro havia acontecido chacinas e etc. Estava muito alta a violência ali. E eu entrava subia por um corredor com um monte de gente, crianças com vestes brancas. E eu comecei a não entender aquilo. Mas depois de um período que passei lá quase 4 anos, nós assumimos uma escola com 173 alunos e entregamos com 500 alunos. Mas nesse período que nós tivemos ali, não faltou oração, não faltou apoio de muitos cristãos, inclusive pastores iam conosco orar em volta da escola. Fizemos um cinturão de oração em volta da escola, caminhamos na comunidade orando, mas não deixando de agir administrativamente. É claro que nós temos que orar, mas também temos que fazer a nossa parte como cidadãos, buscar as informações. Então eu creio que o principal seja orar. Orar, clamar a Deus, apresentar, deixar de lado o partidarismo, resolver a questão partidária e ideológica nos fóruns separados para isso. Existem momentos de debate, momentos de discussão, pode degladiar, vamos dizer assim, ideologicamente, podemos discordar ideologicamente, mas não uma coisa, nós temos que ter um firme propósito. Pedro e João, a Bíblia diz que eles iam para o templo chamado Formosa, eles iam orar e eles estavam unidos, era um único propósito. Quando eles chegaram ali, eles encontraram um homem que estava mendicando, que estava numa situação difícil, e com um firme propósito, eles ajudaram aquele homem a ter a sua história mudada. Então, sem comunhão, sem oração, sem foco de direção na nossa oração, a gente não vai conquistar. Nós passamos agora pela tragédia e vemos como que muitas coisas mudaram na cidade e como que houve uma união de oração. Em todas as igrejas que nós passamos no período
principal ali da tragédia, no início da tragédia, aconteceu assim um movimento de oração tão grande que o governo federal, o governo estadual, todos se mobilizaram e nós vimos que muitas coisas mesmo foram feitas pela cidade. Porque o povo orou, o povo clamou e Deus respondeu com resultados. O que você vê de melhor em Friburgo? Tudo. Eu vejo de melhor tudo, porque uma cidade que completa 200 anos, que tem um índice de violência baixo, uma cidade que nós podemos transitar com tranquilidade, uma cidade que tem alguns problemas estruturais, né? Que são problemas, por exemplo, de pavimentações, algumas coisas que têm que ser feitas. Eu acho extremamente importante para que nós possamos trafegar. O trânsito às vezes é meio caótico, mas se nós formos verificar, nós que tivemos a oportunidade de morar fora da cidade, eu morei no Rio, morei em Campinas, São Paulo, nossa cidade ela é maravilhosa. Até porque a gente às vezes tem uma ideia de uma cidade que ela é meio fantasiosa, porque, por exemplo, Friburgo faz 200 anos, é um vale, né? Ou seja, cercado de montanhas. A estrutura física da cidade, ela não permite tantos avanços como nós gostaríamos que estivesse, né? Ela não permite tantas mudanças estruturais, mudanças físicas, como nós gostaríamos que tivesse. Eu conheço Brasília, Brasília foi uma cidade planejada, Brasília foi uma cidade para acontecer daquele jeito. Friburgo não, Friburgo tem montanha. Mas vamos sair um pouquinho da área geográfica, da questão física da cidade. Vamos entrar, como nós estamos num programa de uma igreja, vamos entrar um pouquinho na área espiritual. Friburgo tem um índice de violência baixo, mas ainda é muito violenta. Friburgo, eu não tenho os dados, mas é uma cidade onde os jovens não têm tantos afazeres. O que é a igreja? Qual é o espaço que a igreja está perdendo? Ou melhor, qual é o espaço que a igreja não está usando, que poderia usar, se nós partíssemos para o lado de não haver partidarismo? Vamos colocar um partidarismo evangélico. Se nós não nos preocupássemos tanto com o nosso nome, mas nos preocupássemos mais com as almas que estão perdidas. O que a gente pode fazer de diferença nesses 200 anos de Friburgo? Ter um calendário de diálogo. Eu acho que o que precisa mais as, vamos dizer assim, grandes lideranças, grandes denominações e as denominações consideradas menor por conta da estrutura e do tempo de existência, buscar um novo tempo. E esse novo tempo ele vai requerer diálogo, vai requerer muito trabalho, vai requerer choro, vai requerer renúncia. Né? Quando o povo voltou cativo, né, da Babilônia, e a Bíblia diz que quando eles saíram do cativeiro, saíram alegres, saíram felizes, cantando, a boca cheia de júbilo, cheia de alegria, mas num determinado momento eles chegaram diante de uma realidade, uma reconstrução de uma cidade que precisava ser reconstruída. E ali, para reconstruir, há choro, há trabalho, há luta, há renúncia do próprio eu, a renúncia da própria história. Para quê? Para conversar e convergir. Nessa conversa, nessa convergência, cria-se força. E quando cria-se força, o governo municipal, o governo estadual, quem quer que seja, precisa ouvir a voz da igreja, a voz dos líderes que representam um povo. Porque hoje nós somos mais de 30% da população. Nós cristãos hoje representamos mais de 30% da população de Nova Friburgo. Nós temos aí em torno de 180 mil habitantes, segundo os censos, segundo o IBGE, mas nós somos mais de 30%. E não é correto, não é justo que uma cidade seja planejada esquecendo esses 30%. No aniversário da cidade, em tantos outros momentos, é necessário que o governo municipal, por exemplo, os governos todos que passam, ouçam a nossa voz. Ouçam aquilo que nós temos para apresentar. Não como proselitismo, não como tentando fazer da cidade uma grande denominação religiosa. Mas não, nós temos o quê? Nós temos uma palavra que nos orienta, nós temos uma fé que nos norteia, nós temos sabedoria dada por Deus e no nosso meio existem pessoas que podem contribuir tremendamente num diálogo. Então me diz uma coisa, numa ocasião o povo irritou a Deus. Tanto que Deus fala para Moisés, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou subir com vocês. Eu vou pegar um anjo, vou colocar o anjo aí com você e o anjo vai com vocês. E Moisés fala, olha, se a presença do Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui. Deus
pode dar jeito em Friburgo? Pode. Desculpa. Deus quer dar jeito em Friburgo? Quer, porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na perdição de ninguém, né? Então, uma cidade como a nossa, composta por pessoas, em todos os lugares existem essas pessoas maravilhosas que são tremendamente importantes para Deus. Qualquer uma das pessoas que nos assiste, independente do credo, nós entendemos por fé que elas são a coroa da criação de Deus. Sim. É a coisa mais importante que Deus criou após tudo, né? Foi eu e foi você. Então, o governo, as administrações, tudo é voltado para quem? Para o bem-estar das pessoas. E esse bem-estar das pessoas não é construído por um grupo somente, é construído por todos. E todos precisam ser ouvidos. E lamento que em muitos locais a igreja ela não é ouvida. A igreja, quando eu digo, é um povo, um corpo. Ela não é ouvida, ela não é chamada muitas das vezes para o diálogo. E até mesmo porque historicamente nós ficamos um pouco afastados desse processo. Sim, esse é um ponto que eu queria tocar com você. Nós somos excluídos, né, do diálogo, mas será que a responsabilidade não começou com a gente em não querer dialogar? Não que nos achássemos melhor ou pior do que alguém, não é isso, é questão de ficar de lado, porque é bem verdade que quando se fala em igreja, Deus, Bíblia, comunidade, a gente tem uma visão muito espiritual da coisa, né? A gente tem uma visão muito voltada para o âmbito espiritual. Enquanto a vida é de verdade, a vida é prática, a vida é existência. Esse silêncio, esse tempo, esse ato de silêncio que a gente teve, não atrapalhou agora a nossa reconquista? Não vai ser muito mais trabalhoso a gente voltar a dialogar até para nós sermos ouvidos? Sim. Existe um ditado popular que diz que futebol e religião não se discute. Esse ditado... E política, né? E política não se discute. Também. Essa frase, esse chavão, eu acho que ele entrou no coração de muita gente, que a pessoa realmente ela fica aversa. Porque quando se fala em discussão, se imagina logo briga, bater boca. E não é. Porque nós estamos falando num tempo que nós amadurecemos. Sim. Né? Nova Friburgo em relação a muitas cidades do país, os mais de 5 mil municípios do país, é um município que completa 200 anos, mas é um município que amadureceu por força do que já passou. A tragédia de 2011, por exemplo, ela foi um marco que fez com que muitos de nós friburguenses amadurecêssemos na dor, Sim. no sofrimento. Né? Nós que, a igreja, a Assembleia de Deus Central e tantas outras igrejas que teve presente desde o primeiro momento da tragédia, que acompanhou e acompanha até hoje, através dos gabinetes que são feitos aqui na igreja, através dos líderes de nossas congregações, que tem sempre recebido algumas pessoas que passaram por esse período, sabe como é duro você aprender no meio da dor, né? E aí esse amadurecimento faz com que nós possamos entender que sem diálogo, sem paz, sem conversar, sem buscar a solução pacificamente, nós não vamos resolver nada. E se nós ficarmos naquela que política, religião e futebol não se discute, pessoas maduras conversam, pessoas maduras se entendem, pessoas que querem um futuro melhor, não para si somente, mas para sua família e para todos que habitam no município, elas conversam, elas deixam de lado um pouco alguns pontos de vista ideológicos radicais e sentam para conversar sobre aquilo que é bom para todo mundo. Olha só, 200 anos de Friburgo passou com 200 anos. E o tempo do nosso programa passa bem mais rápido do que isso. Uma palavra para o povo friburguense. Amor. E uma palavra para a igreja friburguense. Amor e oração. Vou pegar duas. Então, como orar é um verbo de ação, eu quero convocar você, igreja friburguense. Vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa força. 200 anos de Friburgo já chegaram. Eu faço parte desses 200 anos, pelo menos de um quarto deles. Rapaz, é ruim, né? Um quarto desses 200 anos. Não vou ver chegar aos próximos 200 anos, mas acredito fielmente que se nós, igreja friburguense, orarmos os 201 até o quanto Deus permitir que haja em Friburgo, serão anos melhores. O meu pedido é que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios e, principalmente, confie em Deus. Eu tenho certeza que Deus tem bons planos para você aqui ainda nessa cidade. E vamos mudar um pouquinho o foco?
vamos reclamar tanto, não. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos governantes, pelos atuais, pelos próximos, pelos que já passaram. Sempre algo de bom acontece. A gente tem que acostumar a procurar coisa boa, mesmo na crise. Mesmo na crise, se nós afiarmos o nosso olhar, se nós prepararmos o nosso olhar, nós vamos encontrar coisas boas. Uma palavra para o povo, Edson, porque não são 200 anos de programa, são poucos minutos e eles já estão acabando. Com certeza, no meio da crise a gente consegue paz para poder achar a direção correta. Paulo, em Atos, capítulo 26, 27, 28, Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma e ele aconselha o povo a não entrar numa embarcação, não fazer uma determinada viagem, mas as pessoas tomaram a decisão, Paulo entrou junto com eles e no primeiro momento estava tudo tranquilo. E depois daquela tranquilidade, a Bíblia diz que aconteceu uma tempestade tremenda, o povo ficou desesperado, começou a querer jogar tudo para o alto, jogar tudo para fora, tudo para cima. E Paulo teve a condição, pela experiência que já tinha passado, pelas lutas que já tinha passado, teve condição de buscar a Deus. E numa noite ele dormiu e o Senhor deu um sonho a ele, que o anjo de Deus disse: Paulo, fica tranquilo, fica calmo, que nada vai se perder, vai tudo dar certo. Então eu acredito que nós precisamos usar a experiência da igreja. Usar a experiência dos líderes que têm passado na nossa igreja, como o pastor Zé Antônio e tantos outros líderes, que numa hora de crise, numa hora de dificuldade, são portos seguros de conselho, porque já passaram por vivência. Além disso, as pessoas que historicamente vieram construir Nova Friburgo. São tantas gerações nesses 200 anos que passaram, desde os primeiros que vieram para cá, até os que estão aqui no dia de hoje, os que estão de fora, de outros países, de outras nações, e nós temos que, guardar as proporções dos erros, acertos, respeitar a história de quem construiu. E quem construiu não foi eu, não foi quem está no poder. Teve muita gente que sofreu, muita gente que chorou, muita gente que lutou. E hoje nós estamos completando 200 anos. Com problemas? Se for procurar qualquer dos mais de 5 mil municípios do país, vai encontrar problema, vai encontrar dificuldade. Mas nesse momento é um momento de oração, de união, de propósito. É buscar para que o Senhor incomode. Através da oração o Senhor incomoda, Ele cutuca. Incomoda o administrador, aquele que está no poder, aquele que é detentor de mandato, aquele que dirige as instituições, a se despertar, para entender que ele está governando para um povo, para pessoas que são criados por Deus. Então eu acredito que o caminho seja esse. Nesse momento, o caminho é este. Então vamos orar. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por nos permitir fazer parte da história do nosso município. Obrigado pelos 200 anos da nossa cidade. Que venham muitos outros, segundo a tua vontade, mas que nós possamos nos unir em fé, em oração, em trabalho e entender que se nós unirmos as nossas forças aqui, o Senhor nos abençoará. Abençoe cada cidadão friburguense, cada morador do nosso município, abençoe cada família, para que nós possamos ver a tua mão poderosa sobre nós. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado, querido. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Nos veremos em breve. Amém. Um abraço. Obrigado, Edson. Deus abençoe minha família e todas as famílias de Nova Friburgo. Amém. Valeu, Friburgo. Parabéns pelos 200 anos. Como havia dito a você, meu querido telespectador, que hoje Deus tinha uma grande bênção, e eu quero também, na finalização deste programa, como foi uma bênção do Senhor, também te parabenizar por fazer parte desses 200 anos. Uma fração dele, talvez, com certeza, mas uma coisa eu digo para você, que venham mais 200 anos, e que você e a toda a sua família sejam prósperos a cada dia. Que Jesus os abençoe, e até o próximo programa, Momentos com Deus.